Graças a Deus a todos, faz alguns meses que a gente está sem gravar e a gente volta hoje aí, tá todo mundo lançando o desafio da palavra. Bom, eu não ia fazer não, mas já que fui convidado, vamos fazer. Só que eu queria falar um pouco diferente desse desafio. Vou ler um texto que é em Romanos 1:1, que diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Eu fui estudar essa palavra no original grego, e a palavra servo significa doulos. E doulos está com entonação no grego original de escravo. E há dois termos dolo, um para servo e outro para escravo. Mas no termo que Paulo fala está no sentido de escravo. Eu queria fazer uma pergunta para quem está do outro lado, para fazer a gente pensar se nós somos escravos ou se nós somos livres. Porque se sendo livre, por que não temos o que queremos, não conseguimos ir aonde a gente sempre almeja, para um outro país, para um outro estado? Por que tanta gente doente, já que é livre? E se somos escravos, quando terminará essa escravidão, essa servidão? Em Jeremias capítulo 2, Israel abandona a Deus. E Deus pergunta: por acaso Israel é escravo? Por acaso Deus mudou? E Deus fala que vai fazer Israel voltar ao caminho que saiu. Vai fazer Israel voltar à escravidão. Estava lendo o Salmo 105, onde fala a trajetória de José, e onde fala desde do mancebo, entrando no Egito, fala de todos os profetas, até o mancebo reinar na terra de Cão. Cão é filho de Noé, onde Noé amaldiçoa seu filho, lá em Gênesis capítulo 9, versículo 20 em diante. Mas eu queria voltar nesse termo de escravidão. Quando Paulo se intitula escravo de Deus, escravo de Jesus Cristo, escravo do Evangelho, Paulo ele diz que ele é posse, é propriedade de Cristo. E sendo escravo, ele se torna livre. Livre do quê? Quando ele está debaixo da autoridade, quando ele se torna posse de Cristo, ele não pode fazer o que quer. Não. Mas ele tem tudo o que ele necessita. Ele tem aquilo que Deus prometeu a Arão. Ele tem a presença de Deus. Quando é repartida as bênçãos para as 12 tribos, Arão não fica com nada. Ou seja, a tribo de Levi não fica com nada. Mas Deus fala assim: eu sou a sua herança. Aí no número 18. Quando Paulo decide ser escravo, essa palavra vale para Paulo. Porque ele é propriedade de Cristo. Ele é propriedade do seu Senhor, vive para o seu Senhor e naturalmente o seu Senhor vive para ele. Mas hoje há um novo evangelho, uma nova unção, como se dizem aí, que é a unção da liberdade, que é do tudo posso, que é posso ouvir funk, que é também posso prostituir, né? Porque esse tudo posso. E a gente não sabe qual a verdadeira liberdade. Porque essa liberdade está escravizando o povo de Deus. Está levando o povo de Deus a uma escravidão perpétua. E essas algemas, quem está colocando é Satanás e não Deus. A vontade do Senhor foi sempre que nós amasse Ele e Ele nos amasse, como se fosse uma reciprocidade. E o povo de Deus hoje está meio que perdido, né? O povo não quer mais aceitar a correção. Ele não quer mais aceitar um carinho de pai. E a correção, ela é propósito de Deus. É importante. Em Filemon, é interessante esse termo de ser escravo, porque o escravo que rouba Filemon, quando ele se converte, quando ele volta para a casa de seu senhor, ele não volta mais como escravo. Paulo manda recebê-lo como irmão, preparar uma boa cama. Quando você é escravo de Cristo, é esse o recebimento que você tem. Essa é a gratidão. Em todo lugar que você chega, há uma boa cama preparada para você.
ainda que o escravo seja açoitado, ainda que o escravo receba algumas chicotadas. E esse é o propósito. O tempo está se esmalhando, outro dia a gente fala um pouco mais sobre esse tema, mas como o desafio foi lançado pelos meus amigos, para você aí, Renato, vou postar para você daqui um pouco, dê o tema depois que eu vou falar, vou colocar a descrição do vídeo. Escravo ou livre? O que você é? Eu prefiro ser escravo, para ser livre, mas tem muita gente que é livre, e eu acho que acaba sendo escravo. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, disse que até que todos nós fôssemos livres, todos seriam escravos. E Abraham Lincoln é um cara cristão. Ele entendeu isso antes de muita gente. Hoje, não há um livre sequer nessa nação que a gente vive no Brasil. Porque ainda há muita gente escravizada pelo pecado, pelas drogas. Sai na porta da sua casa agora que você vai ver alguém doente, que você vai ver alguém precisando de uma palavra amiga. Se isso é liberdade, eu prefiro ser escravo. Tá no deserto de 40 graus é ser livre, mas o povo foi escravizado pelos seus próprios desejos, pelo seu próprio coração. Deus os libertou, mas eles queriam ser escravos, e não é isso que Deus quer na nossa vida. O Senhor quer que você esteja dentro da prisão, como José, como escravo, acorrentado, e mesmo dentro da prisão, acorrentado, ele se considerava um homem livre, porque só Deus reinava em seu coração. Então é só isso que eu tenho para vocês hoje. Graça e paz, mais um dia. Um abraço do Léo.